Marco Antônio, uma alegria enorme ter você aqui no podcast. Normalmente eu conheço bem as pessoas que eu estou entrevistando, mas você não. É uma grande surpresa para mim entrevistar uma pessoa pela primeira vez. E o que me chama muita atenção, Marco Antônio, na sua vida, é que apesar da sua pouca idade, bem menos do que 40 anos, você já tem uma longa história para contar, tanto da área do empreendedorismo de negócios, quanto do empreendedorismo social. O que te traz mais paixão? Ajudar almas, ajudar vidas ou ganhar dinheiro? Ô, Luciano, primeiro eu queria te agradecer pelo privilégio de estar aqui no podcast, dizer que esse lugar é maravilhoso, que a gente sente uma paz Obrigado, enorme, que a que nossa bom. conversa aqui vai ser ótima, porque o lugar também já é muito bom Ajuda, né? e a tua Ajuda. companhia, a tua energia é maravilhosa. Então, Obrigado, muito obrigado pelo obrigado. privilégio de estar aqui com você hoje. Alegria, que bom. Eu não consigo fazer essa diferenciação, né? Aham. Porque eu acho que quando você consegue estabelecer negócios em cima de bons princípios e valores, de Uhum. boas práticas, você consegue ajudar as pessoas e Uhum. ajudar o negócio. Uhum. E quando eu digo ajudar as pessoas e digo princípios e valores, eu não estou falando apenas das pessoas que trabalham no negócio, né? Essas pessoas serão beneficiadas à medida que o negócio vai bem. Mas os bons princípios e valores dizem respeito a qual é o lugar que esse negócio, que essa atividade, que essa iniciativa empreendedora ocupa na sociedade. E com certeza, toda atividade tem um impacto na vida das pessoas e um impacto na sociedade. Quando a gente ajusta bem isso, Uhum. você vai ver que não tem tanta diferença. Seja no empreendedorismo de negócio, no business Uhum. propriamente Uhum. dito, seja no empreendedorismo social, Uhum. você vai sentir aquela energia e vai sentir que está mudando a vida de alguém e nesse processo você também está se transformando e por isso é muito bom. No Brasil, de forma geral, existe uma ideia que eu considero um pouco, eu particularmente, tá? Você pode até discordar, eu considero um pouco defasado. As pessoas enxergaram o empreendedorismo social como um assistencialismo e efetivamente trabalhar desta maneira, o assistencialismo, né? Eu me lembro de uma fala de um ex-presidente norte-americano que ele dizia o seguinte: a gente mede o sucesso de um programa de governo, um programa social, não pelo número de pessoas que são atendidas e acrescentadas naquele programa, mas pelo número de pessoas que deixam de ser atendidas a cada ano. Uhum. Então, se um projeto social governamental for diminuindo o número de pessoas sendo Atendidos, né? assistidas, né? Aí ele é um sucesso. Enfim, no Brasil enxerga-se diferente, né? Fala assim, nossa, o programa é um sucesso, estamos aumentando o número de pessoas assistidas. Ou seja, na verdade, está sendo um grande um fracasso. Contudo, essa é uma visão complexa no Brasil. Eu Sim. conheço pessoas, por exemplo, que não conseguem conceber a ideia de serem remuneradas por trabalhar num projeto social. Uhum. Como é que você entende isso? Uma remuneração advinda da atuação como diretor de um projeto social? Eu enxergo isso como absolutamente normal, apesar de não ser normal no Brasil, né? Porque se você olhar para a Europa, por exemplo, você vai ver grandes executivos que trabalham com projetos como esse de empreendedorismo social e são remunerados por isso. Essas pessoas, a gente precisa entender que a pessoa está dedicando trabalho, tempo, habilidade, capacidade, esforçando para que os indicadores, assim como a gente trabalha nas nossas empresas, nos nossos negócios para alterar os indicadores, alcançar as metas, esses indicadores também são desafios no empreendedorismo social. E muitas vezes são desafios ainda maiores, porque no empreendedorismo social, como ele está colocado no Brasil hoje, a oferta de crédito, se ela já é limitada para o empreendedor, para o business tradicional, para o empreendedorismo social, ela é ainda mais limitada. Então eu vejo que é um debate que nós precisamos avançar nele, fazer também, trazer para a perspectiva o trabalho no terceiro setor de uma perspectiva mais profissionalizada, eu diria, né? Que é de fato criar esses indicadores de resultado, né? Aquilo que se propõe a ONG, aquilo que se propõe o projeto, está sendo eficiente na transformação do paradigma que ele quer mudar ou não? Ele está só ali enxugando o gelo. Essa é Perfeito, uma tradição que perfeito. nós temos. Lá no estado de Goiás, você dirige o Crisálida. Aqui no Distrito Federal, você está dirigindo um novo projeto que é o Eu estou participando de um projeto chamado Caliandra. Caliandra, isso, que é um outro nome de flor, né? Achei Exatamente. muito legal isso. Lá, Crisálida, aqui
Caliandra. Exato. Né? Lá no caso do Crisálida, que é um projeto já bastante consolidado, qual o número de pessoas que são assistidas? Bom, eu posso te dizer hoje que o Crisálida atendeu aí a muito mais de 3, 4 mil famílias. Porque... No transcorrer de 10 anos. Exatamente, porque nós começamos com 174 famílias atendidas no antigo lixão de Aparecida de Goiânia. A média dos componentes familiares dessas famílias eram de 5 pessoas por casa. Né? Então, haviam casas que nós tínhamos 11 pessoas, haviam casas que tinham 2 pessoas. E ao longo desse período todo, as pessoas foram se transformando, saíram do lixão, foram trabalhar em 2 cooperativas de catadores de material reciclável, algumas optaram por outras atividades profissionais. Nesse período nós criamos uma casa de apoio chamada Casa Crisálida. Então essa Casa Crisálida ela tinha atividades divididas em 5 eixos: educação, saúde, cidadania, sustentabilidade e inclusão produtiva. Cada um desses eixos um conjunto de metodologia de trabalho, onde a gente atendia crianças, jovens, adultos e por aí vai. Então cada nova vulnerabilidade a gente criava uma nova metodologia de trabalho para essas pessoas. De 4 mil. Exatamente, bem mais que isso. Bem mais, 4 mil famílias, né, que passaram. Vocês, né, possuem algum tipo de pesquisa, de análise ou acompanhamento para saber o que aconteceu com essas famílias, que elas estavam em um determinado extrato social, passaram pela assistência do projeto e avançaram. Quantos por cento conseguiram efetivamente fazer a virada? Quantos por cento não conseguiram? Quantos por cento retornaram? A taxa de sucesso do empreendimento. Qual é a taxa de sucesso? Bom, em relação às cooperativas, nós podemos dizer que a taxa de sucesso do empreendimento é de 80%, porque as pessoas... É um número muito alto. É um número excelente. Então, de cada 10 famílias que passam pela cooperativa Crisálida, 8 famílias abandonam aquela situação e se inserem no mercado de trabalho. Exatamente. Ou a experiência com a cooperativa é um catalisador para que ele tenha acesso a uma nova oportunidade de trabalho. Perfeito. Às vezes um pouco mais qualificada, um pouco mais na orientação daquilo que ele desejava para a vida dele. Então, não necessariamente que ele vai para a cooperativa e fica na cooperativa, mas ele passa pela cooperativa e a cooperativa é um ambiente de formação pessoal e profissional importante para o desenrolar da vida dele. Então, esse é um ambiente que a gente tem criado lá para as cooperativas já ao longo desses anos todos. E a gente acompanha essas famílias. Então, apesar de hoje a gente não oferecer mais atividades de assistência imediata, então, por exemplo, hoje o Crisálida não entrega cesta básica direto para essas famílias. Hoje nós acompanhamos essas famílias pelo vínculo que nós temos com elas. Se essas crianças estão... Atualmente são quantas famílias? Nas cooperativas são 40 famílias nas 2 cooperativas, mas tem famílias que nós acompanhamos e que não fazem parte das cooperativas, mas que passaram por elas, que fizeram parte dessa história, né? E que estão sendo atendidas por equipamentos públicos ou iniciativas que lá atrás o Crisálida foi o caminho para que isso acontecesse. Por exemplo, o conjunto habitacional. Eles saíram do lixão, não tinham casa. Eles foram direcionados para um conjunto habitacional. Hoje eles moram num bairro muito mais próximo do centro da cidade, onde eles têm próximo da casa deles a escola das crianças, o posto de saúde e acesso a bens e serviços que estão colocados no bairro onde eles estão inseridos. Antes, quando eles estavam no lixão, os equipamentos públicos mais próximos da casa deles eram o presídio e o lixão. Eram as 2 coisas públicas mais próximas da casa deles. Então, ou tá sujo ou tá preso. Exatamente. Infelizmente. Que coisa, né? Infelizmente. Você tem uma outra iniciativa que é na área de proteção, né? Na área de seguro, que é o BR Clube. BR Clube. O BR Clube, ele, eu acho que se aproveitando dessa ideia tão fantástica, né, do cooperativismo, é uma ideia italiana que o Brasil adotou, muito legal. O BR Clube, ele por acaso aproveita a mão de obra advinda do Crisálida para atuar na sua outra empresa? Não necessariamente. Nós já oportunizamos na BR Clube para que alguns jovens que são dessa comunidade pudessem ter uma experiência de natureza profissional. Então, alguns desses jovens já passaram pela BR Clube, já trabalharam lá, já fizeram cursos que foram proporcionados pela BR Clube, né, desde cursos de informática até cursos de cobrança, cursos de secretariado, essas coisas todas. Então, elas têm a oportunidade de passar por ali, se assim desejarem. Mas a BR Clube ela é nutrida, né, de princípios muito parecidos, né, princípios do associativismo, essas coisas todas. O que a gente coloca lá são metodologias que a gente aprendeu quando estava criando lá
o Crisálida, né? Perfeito. E o BR Clube vai trabalhar com consórcio também? O BR Clube não trabalha com consórcios nesse momento, Deveria, né? mas nós estamos trabalhando na difusão do conceito da proteção patrimonial, Perfeito. né? A ideia é falar com cada vez mais pessoas que proteger o seu patrimônio é importante, não pelo que ele é objetivamente. Então, Aham. no caso da proteção veicular, por exemplo, a gente não está protegendo pneu, sucata e componentes eletrônicos que fazem o seu automóvel, mas nós estamos protegendo o tempo de vida que você investiu para obter aquele dinheiro, para quitar o financiamento que virou Aham. esse carro, que é um bem ou seja de capital ou um bem de consumo. Hoje é veicular. Veicular. Pretende expandir Sim, saúde, sim. Nós vida? já estamos desenvolvendo um projeto chamado BR Vida, já posso falar porque já está bem adiantado. Joia. E tem outros também que estão saindo aí do forninho. Legal. Marcos Antônio, me conta, e o Papa? O Papa é pop? O papo é pop, é muito pop, viu? Cara, foi uma experiência dessas assim, dessas únicas da vida, sabe? Estar diante do Papa. E o Papa Francisco é uma figura, sabe? Aham. Eu tinha levado até para dar de presente para ele uma cachaça Aham. mesmo, uma cachaça brasileira, mas a garrafa que eu levei era um pouco grande. Ah, Então, dessas cachaças convencionais, eu não consegui levar uma pequenininha. E terminou que eu não consegui entregar a cachaça. aham. Mas quando a gente estava lá e Foi obrigado a beber. tive que deixar, não posso dizer, tive que deixar em algum lugar de presente para um amigo meu, um outro amigo meu. Ah, Quando a gente esteve juntos lá, e eu fui falar, olha, eu fiz um livro baseado no convite que você nos fez. Tem um personagem aqui chamado Francisco, em razão do senhor. Aí ele vira, tinha um outro brasileiro também apontando um livro, ele falou, vocês trouxeram o livro, mas não trouxeram a cachaça. Então... trouxeram os livros e não trouxeram a cachaça. Então, assim, o Papa é uma figura extraordinária. Ele realmente é pop, mas ele é, de fato, uma figura muito sensível. Ele está atento o tempo inteiro para saber se todos que estão ali perto dele estão confortáveis, estão se sentindo bem. aham. Então, foi uma experiência extraordinária, né? Em 2019, o Papa fez uma carta falando sobre suas preocupações com o mundo. Falou da crise migratória, falou do uso dos recursos naturais, né? E convidou jovens, empreendedores, transformadores de realidade do mundo inteiro para um encontro chamado Economia de Francisco. A ideia dele era descobrir quais são as melhores práticas que estão sendo desenvolvidas, reunir isso num grande fórum e fazer as pessoas trocarem essas experiências, levarem essas experiências para as suas realidades. Uhum. O encontro era para ter acontecido em março de 2020. Uhum. E aí, em março de 2020, nós tivemos a pandemia. Uhum. Então foi suspenso, adiado até novembro. Em novembro foi a segunda onda da pandemia na Europa. Uhum. Então foi suspenso definitivamente e disseram que o encontro seria virtual. Houve um encontro virtual, mas não foi a mesma coisa que todo mundo esperava. Nesse intervalo, conversando com outras pessoas que eu já sabia que participariam, todo mundo ficou um pouco triste, porque não teria o fatídico encontro com o Papa, né? Apesar de termos tido a experiência digital. E eu então aproveitei esse tempo. Aqui no Brasil se travava um debate, que era o debate de salvar vidas ou salvar a economia. Aham. E eu falei com vários colegas daquele momento e disse, nós não temos que falar sobre salvar vidas ou salvar a economia. Não existe essa dualidade. Nós precisamos falar sobre uma outra economia, que a vida já esteja contemplada nesse processo, que a qualidade de vida já esteja contemplada nesse processo. E aí eu tentei conversar com alguns amigos, mas todo mundo estava meio cego no debate salva vidas ou salva a economia. Eu falei assim, então eu vou falar com quem está vindo, vou falar com a moçada mais nova. E aí convidei uma jornalista lá de Belo Horizonte, a Paula, e escrevemos juntos esse livro, que é o dia que a Terra voltou a sorrir. Vou deixar esse exemplar de presente para você. Vou escrever para você, é claro, O né? dia em que a Terra voltou a sorrir. Exatamente. Ok. De sua autoria. Exatamente. Que bacana. E aí, trata desse tema. que trata desse tema. Especial. Ok. E aí a gente fala um pouco sobre uma outra economia possível, falamos um pouquinho sobre a questão da sustentabilidade, nessa perspectiva. Uma mensagem para crianças, é claro, é uma leitura muito singela, mas com uma mensagem que tem a pretensão de tocar o coração de quem lê, seja ele adulto ou criança. E aí a gente levou esse livro, entregamos para o Papa Francisco, o Papa recebeu esse livro lá também,
E é uma contribuição, uma semente que a gente deixa. Então já são duas pessoas muito ilustres que têm um exemplar. Exatamente. O Papa e o Luciano Maia. Exatamente. Você vai poder contar isso para muita gente. Não temos o Papa, mas Luciano Maia Isso, também. aí eu preciso da foto, viu, Luciano? Porque eu tenho a foto, o Papa segurando o livro. Eu preciso da foto com você segurando o livro também. Para comprovar, Para né? comprovar, exatamente. Tá certo. Marcos Antônio, nós sabemos que você não veio de uma família abastada, não veio de família rica. Hoje você está numa situação confortável, né? E isso não foi fruto de herança, foi fruto de trabalho e dedicando boa parte da sua vida a projetos sociais. Naturalmente, não precisa ter uma bola de cristal para saber que você teve muitos altos e baixos. Qual foi o momento mais difícil da sua trajetória existencial até aqui? Cara, eu enxergo dois momentos como momentos muito críticos, né? Tem a ver com as condições exclusivamente financeiras, né? Eu morei de favor por um período longo, eu diria. Longo assim, porque na dor é longo, né? Foi quase 8 meses morando de favor e às vezes nem sempre na mesma casa, né? Então fiquei 3 meses na casa de uma pessoa, depois mais um mês na casa de outro. Deve ser bem difícil. Eu não poderia imaginar como é isso. E aí chegou um determinado período, eu estava muito cansado. E aí eu pensei assim, eu vou desistir de tudo isso aqui. Apesar da vida ser difícil, eu não preciso passar por isso. E aí a palavra de um amigo às vezes me ajudou. Falou, não, espera aí que tá acabando, só mais um semestre e tal. Espera aí que tá acabando. Tá acabando. Aí veja só, eu terminei aquele semestre e quando eu voltei para Goiânia, eu não queria voltar para essa condição de morar de favor, mas não tinha parente, não tinha amigo, não tinha nada, ninguém que pudesse me receber, né? E eu não queria também de novo aquilo. Então eu tive que criar uma oportunidade. Um amigo meu que conhecia um amigo, falou que tinha um cara que tinha uma casa para alugar. Eu fui para lá alugar um barracão. Não sei se você conhece essa figura do barracão lá de Goiânia. São essas edículas que são feitas lá, eles terminam usando aquilo para fazer uma renda extra. Cheguei lá no seu Zacarias. Falei, seu Zacarias, eu estou precisando de um lugar para morar e tal. Ouvi dizer que o senhor tem um barracão para alugar. Ele disse, toma a chave aqui, vai ver se você gosta. Eu fui lá ver o barracão. Tinha 3 cômodos, um banheirinho do lado de fora, com uma áreazinha de serviço, tudo do lado de fora. Eu voltei lá para casa do seu Zacarias e falei, eu gostei, tá excepcional, eu quero. Será que o senhor podia passar uma mãozinha de tinta lá para eu mudar? Não, aliás, teve uma conversa antes. Eu falei assim, eu gostei muito, quero ir. Só que eu não tenho condição de pagar para entrar. Eu estou me refazendo aqui, vou tentar arrumar alguma coisa. Se o senhor esperar uns 15 dias, eu consigo pagar o valor do aluguel. Ele disse, não, eu gostei de você, da sua história, vou confiar. Pode ir lá, entregou a chave. Eu falei assim, será que o senhor conseguia passar uma mão de tinta? Ele falou assim, não, mas aí eu estou pagando para você morar. Eu vou ter que gastar com a tinta, gastar com pintor, não sei o quê. Eu falei, não, se o senhor comprar a tinta, eu pinto. Ele falou, pinta mesmo? Eu falei, pinto. Aí ele falou, então vai lá, pega a tinta lá na ferragista. Eu fui lá, peguei, comprei, pintei um dia fora, um dia dentro. No terceiro dia eu mudei para casa, Luciano, com uma jarra d'água, um colchão e a minha mochila. Depois que eu passei para lá, eu estava feliz por ter um canto, mas as condições eram muito difíceis. Então eu pensei, esse foi um momento muito tenso assim da minha vida, porque eu não sabia se ia dar certo. E um outro momento que eu acho que acontece alguns anos depois... E a solidão também, né? Sim, sim, passar por tudo isso, né? Caminhar sozinho, ter que se autoestimular, né? A força tem que vir de você e saber que se der errado, não tem onde agarrar. Exatamente. Isso é angustiante. Isso é muito angustiante. Eu não conseguiria entender o que é sentir isso. Eu senti que ali eu estava... não estava beijando a lona, eu era parte da própria lona, sabe? Então eu falei assim, cara, não sei se isso vai dar certo. Não é torcendo para não cair na lona, é torcendo para ninguém passar por cima. Né? Exatamente. Então isso foi um período de muito temor, eu tive muitos medos, enfrentei muitas dessas angústias sozinho, assim, né? Não recomendo. E maior alegria nesse período? Até aqui. As alegrias são muitas, graças a Deus, as alegrias são muitas, porque Fala aí a maior alegria
O que vem na sua mente de bate-pronto? Ter encontrado uma esposa, uma companheira que sonha comigo, que está ao meu lado. Às vezes parece, você sabe, você é do mundo dos negócios, sabe que às vezes a gente sonha com umas inconsequências, né? Mas tê-la ao lado me ajuda a ter sobriedade e me dá coragem para continuar fazendo o que a gente tem feito. Então esse talvez possa ser uma das minhas maiores alegrias ao longo desse ano, porque não consigo olhar para nada do que foi feito sem a companhia dela. Então, acho que tem muitas outras alegrias adjacentes, mas se você me dá esse desafio de dizer uma, eu diria que essa é talvez a alegria líder de todas essas, né? E seu maior sonho, Marcos Antônio? Cara, meu maior sonho é continuar crescendo com os negócios e continuar transformando a minha vida, me transformando e a vida das pessoas nessa caminhada. Porque assim, tem uma sentença no Crisálida. Qual que era o desafio do Crisálida? O desafio do Crisálida era viver e provocar crises que causem transformações. Então, por que eu estou te explicando isso? Quando a gente pensa numa comunidade pobre, num projeto social, ou mesmo numa empresa, a gente que tem uma ideia para um negócio, a gente fica muito cheio de si com a ideia. Não, essa é a minha ideia, é o meu negócio. E às vezes a gente demora muito para abrir condições para que outros possam contribuir com isso. E isso às vezes faz mal para os nossos negócios. Acontece algo parecido com os projetos sociais. A gente vai para uma comunidade em situação de vulnerabilidade, vai para uma comunidade pobre e já chega lá cheio de ideia. Mas você não coloca a própria comunidade para construir essas ideias. Então, a minha ideia lá com o Crisálida e os colegas que estiveram comigo durante esses anos todos sempre foi, olha, nós vamos viver uma crise com eles. Viver uma crise e provocar crises. Viver e provocar crises que causem transformações. Então, a transformação dessa comunidade não é porque a gente vai lá e coloca uma coisa para eles fazerem, é porque a gente vai lá, vive uma crise por conta deles, porque eles mostram que a gente também pode viver uma vida um pouco mais simples, porque eles conseguem encontrar alegria, felicidade, satisfação numa vida de escassez. E a gente sofre essa crise e junto com eles nós vamos provocar uma crise também de dizer, olha, tem algumas coisas que vocês não podem aceitar, a pobreza não é algo que deve ser aceitado naturalmente. Então nós precisamos lutar contra isso, né? Lutar contra essas vulnerabilidades. Então a gente vive uma crise pessoal e provoca outra crise. Por meio da autoimplicação do trabalho. Exatamente. Porque a pessoa pode lutar também exigindo algo do Estado, ou exigindo algo de alguém. Ou lutar contra quem alcançou. Outra coisa é lutar para alcançar. Isso, lutar contra a própria existência para alcançar. E não arrancar de quem fez isso antes. Né? A ideia é reconhecer, né, ali. É essa a ideia. A ideia é reconhecer ali quais são os fatores que estão na nossa localidade que nos impedem de acessar a riqueza. Então são as limitações que são as mais visíveis. De mentalidade. É uma questão de mentalidade. De escassez, mentalidade de abundância. Concorda com isso? Sim. Eu não posso desprezar os fatores externos, mas vai chegar um momento que a gente ele vai ter que lidar com essa questão da própria mentalidade. Então, eu dizia ontem mesmo para um amigo, eu falava assim, essa coisa da mentalidade, tem gente que vai ser pobre a vida toda e tal. Eu falo, olha, eu conheço gente que tem bons salários, né? Posso dizer assim, um salário de 20 mil não é um salário ruim, não é um salário, nossa, é o melhor do salário, mas não é um salário ruim. E tem gente que ganha 20 mil reais e não tem a qualidade de vida que às vezes uma pessoa que aprendeu um pouquinho, que aprendeu a lutar contra essa mentalidade, consegue ter mais qualidade de vida, consegue viver, né? Tem um salário menor e consegue acessar bens, serviços, sonhos, às vezes com muito mais desfrute do que tem um salário maior. Você entende que além o Crisálida, né, que é o projeto, ele além de promover esta mudança sociocultural, ele tem também tido sucesso em mudar a mentalidade das pessoas e quem passa por ali dentro desse 80% de famílias entender e se auto-implicar e entender que a responsabilidade primária é do ser humano de cuidar da sua própria vida e de ser responsável por esse espaço. Você percebe isso? Luciano, se o Crisálida só tivesse entregado resultados
concretos, assim, no sentido de infraestrutura, Aham. casa, emprego, posto de trabalho, eu estaria feliz, porque mudou em algum aspecto a vida das pessoas. Mas, na minha opinião, ele seria 50% fracassado, porque não adianta mudar as condições infraestruturais que as pessoas estão colocadas se elas não forem transformadas na sua essência, Perfeito. se elas não forem transformadas na sua mentalidade, nos desafios que nós chamamos de vulnerabilidade. Quais são as vulnerabilidades que as expõem a esse risco, que expõem seus familiares a esses riscos? Então é ali que reside a essência do Crisálida, que nós chamamos de fortalecimento de vínculos. Aham. Então nós precisamos aumentar a compreensão dessas pessoas sobre que sujeito elas são, que sujeito elas podem ser e quem elas precisam ser para a rede de apoio local. Uma pergunta sofisticada. Dentro do projeto, tem alguma disciplina que seja educação financeira? Nós temos trabalhado isso nesses mecanismos mais recentes, entendido que nós precisamos falar de educação e planejamento financeiro para que essas pessoas possam entender que finanças é uma habilidade para a vida. Você não fala de educação financeira só para uma pessoa que vai... você está querendo ensinar a pessoa a investir na bolsa de valores. Não necessariamente. Pode até ser que, em consequência disso, ele entenda que investir na bolsa de valores, se ele tiver perfil, pode ser interessante para ele. Mas educação financeira é sobre uma habilidade essencial para a vida. Sobre saber se faz uma compra ou não faz no crediário, sobre ter ou não ter o nome negativado, que é uma indignidade tremenda num país onde o crédito é tão difícil. Livrar as pessoas disso. Saber conversar com o gerente de banco. Você sabia que as pessoas mais pobres têm dificuldade de ir ao banco conversar com o gerente porque não entendem o que o gerente fala? Então ele chama um sobrinho, chama um neto, chama alguém para ir com ele ao banco porque ele não consegue entender, não consegue confiar no que o cara está dizendo, então ele vai acompanhado para que alguém traduza para ele o que o cara está falando. A pandemia mostrou, por exemplo, que a gente tinha um número enorme de pessoas no Brasil que não estavam bancarizadas. Nós estamos em pleno século XXI, as pessoas não têm conta no banco. Então, essa é uma dimensão de Brasil que às vezes a gente não discute, mas ela está colocada e essa verdade está nua e crua. O governo tinha um excelente programa social para as pessoas durante a pandemia, mas não sabia como atender porque as pessoas não tinham conta no banco. E por que elas não tinham conta no banco? Porque elas não tinham um mínimo de educação financeira para ter sequer uma conta no banco. Então, a gente precisa trazer essa coisa do debate sobre a educação financeira para uma habilidade para a vida. É uma habilidade essencial para a vida das pessoas. E eu concordo. De fato. Hoje, a sua maior receita vem do Crisálida ou vem do BR Clube? Nenhum dos dois. Hoje vem da minha empresa de consultoria de negócios chamada Cosmos Business. A gente conversa com quem tem negócios e quer criar ou melhorar os seus indicadores de desempenho. Então a gente vai lá, se você está começando, nós vamos te ajudar a fazer um plano de negócios a partir de uma perspectiva um pouco diferente do que está colocado no mercado tradicional, que é fazer o plano de negócios, te entregar aquele documento bem bonito, bem encadernado, com uma boa planilha, com boas projeções e bons textos, bater nas suas costas e dizer assim, vai com Deus, sucesso, boa sorte, você vai arrebentar. Sensacional. Pode fazer o seu jabá. Exato. Qual que é o endereço eletrônico da sua consultoria? Nós temos, as pessoas podem me acompanhar pelo @MarcosAntônio_S_Silva ou @CosmosBusiness. Perfeito. @CosmosBusiness ou @MarcosAntônio_S_Silva. Só para te dar um complemento, porque qual é a ideia? Se o Sebrae diz que 50% dos empreendimentos brasileiros fecham nos primeiros 6 meses, perfeito, a nossa ideia nós vamos te ajudar a executar seu plano de negócios. Nós não vamos só te entregar um documento, nós vamos ser seus aliados na execução desse plano de negócio e te ajudar a superar 50% dos empreendimentos brasileiros que fracassam nos seus 6 meses. Para que o cara vire um grande empresário. Exatamente. E você não se sente assim muito mal com essa incoerência? De um lado, ajudando as pessoas a serem pessoas muito boas. Do outro lado, ajudando as pessoas a serem pessoas muito más, porque o empresário é um cara mau, né? De forma alguma. Não é, não? Não, de forma alguma. O empresário é um cara que transforma. Vilão, você fica ajudando a formar vilão, não? De forma alguma. A economia precisa dos empresários, a sociedade precisa dos empresários. Os empresários são transformadores de realidade por sua essência. Aceitam tomar o risco para transformar a sua realidade e a realidade das pessoas que servem os seus negócios e que servem aos seus sonhos. Então, assim, de forma alguma o empresário pode ser tido como um vilão. Ele é um aliado estratégico do processo de transformação
da sociedade, na construção de um país que a gente tanto deseja. Então, Maravilha, eu Marcos me sinto Antônio. realizado, porque eu estou ajudando gente que está numa ponta e gente que está na outra ponta. Natural. Fico muito feliz que você tenha aceitado esse convite. Não sei se você quer dar uma última palavra para quem nos assiste. Então, eu queria dizer para quem te acompanha, continuar te acompanhando, é um conteúdo de altíssima qualidade, dizer que é um privilégio enorme estar aqui com você e dizer para quem nos assiste que, seja lá qual for a sua condição, que acredite nos seus sonhos, que não desista e que vá à luta. E certamente você, se você não desistir, certamente você vai experimentar aquilo que há de melhor na realização dos seus sonhos. Por isso que eu disse, passei muitas lutas, Luciano, passo até hoje, muitas lutas. Até consigo me lembrar de 1 ou 2 episódios que é esse de beijar a lona, mas as alegrias são incontáveis. Maravilha. Conversei com Marcos Antônio, um empreendedor social e também empreendedor de negócios. Marcos, se nós não nos vermos mais aqui, nos veremos no céu. Tá certo. Foi um prazer enorme. Privilégio enorme estar aqui com você. Obrigado.